Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito da carta de Tiago, Provérbios do Novo Testamento, a parte prática do nosso cristianismo. Tiago traz princípios muito sábios para o nosso viver cristão. Então, nós estamos meditando, ainda estamos no primeiro capítulo de Tiago. Falamos na sexta-feira passada a respeito de como perseverarmos, nas nossas crises, nas nossas dificuldades. Hoje eu quero falar de algo muito importante para finalizar. Então, Tiago, capítulo 1, que diz aqui, nós vamos fazer a leitura lá em Hebreus 11, 27, porque ele tem a ver com esse assunto que Tiago está trabalhando, nos ensinando. 1:27 de Tiago 11, 27 diz assim: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olha que coisa mais poderosa esta palavra, Moisés não se amedrontou, mas ele permaneceu firme, como alguém que vê o invisível. O que nós precisamos entender é que o evangelho não é para viver choramingando pelos cantos. Não é também para ficarmos lamuriando a respeito dos problemas, constantemente derrotados, com tropeços aqui ou acolá. Não é também um par de amuletos o evangelho, para nós nos arrastarmos pela vida. Nem ainda o evangelho é um narcótico para amenizar as dificuldades que nós enfrentamos. O evangelho é um chamado para a maturidade, para lutar, sim, para vencer e também para crescer. Quando um servo de Cristo compreende o que Tiago quis dizer, descobre que a cada batalha vencida em nossas vidas, o nosso caráter também é formado, transformado, fortalecido. Os fracos e indecisos nunca entrarão para a história. Hebreus fala que existe uma grande nuvem de testemunhas observando como vai o crente. Ele está com a mente doble, com o coração dividido, vacilante na fé. O que caracteriza para nós, então, sermos cristãos vencedores em meio às guerras e também às nossas dificuldades? Nós podemos ver na própria carta de Hebreus, capítulo 11, que tem a galeria da fé, o que caracteriza, então, um herói da fé. Em Hebreus 11 é exatamente a coragem em permanecerem firmes, como quem vê aquele que é invisível. Então, esta galeria de fé, de homens, heróis da fé, eles tiveram o quê? A coragem de permanecerem firmes, como quem vê aquele que é invisível. O cristão não pode viver como um derrotado. Por isso que se você tem, então, problemas e sofre, não entregue os pontos. Enfrente as suas dificuldades com fé. Enfrente as suas dificuldades com fé no Senhor. Nas lutas travadas está a firmeza. As dificuldades e os sofrimentos vão fazer parte da nossa vida. Não podemos impedi-los de desabarem muitas vezes sobre nós, mas superá-los é descobrir a beleza da vida e crescer emocionalmente como um cristão. Assim como diz Moisés, ele venceu porque ele permaneceu firme, como alguém que vê o invisível.
Então, é muito importante nós considerarmos mais esta parte, então, da sabedoria de Tiago para nós, permanecermos firmes em meio às nossas crises. Vamos ler também algo muito importante. Como nós podemos, então, Tiago, ele continua falando de como nós podemos, então, permanecer firme no meio das crises, das provações e das nossas aflições. Todas elas têm, na verdade, são os nossos professores. Têm um objetivo quando elas chegam até as nossas vidas. Uma delas é que nós precisamos, além de permanecer firmes e termos coragem, é olhar essas aflições, essas provações, essas circunstâncias, pela sabedoria, pela ótica de Deus. Nós devemos buscar, andar e tratar todas essas questões com sabedoria. Então, Tiago fala lá no capítulo 1, continuando então os versículos 5 e 8 nos dizem assim: Ora, se passando por todas essas provas e provações, algum de vós acha que tem falta de sabedoria para lidar com elas? Peça a Deus, que a todas dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-ás dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma recompensa. Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Quantas pessoas com o coração dividido, distraído, quantas pessoas com uma fé vacilante. Vem o vento, né? E a pessoa continua, então, deixando com que essas coisas o levem. O que é importante a gente entender. Aqui ele fala algo muito importante. Deus dá sabedoria deliberadamente e não censura, quer dizer, não diminui nada. Mas uma coisa é importante para que nós possamos receber sabedoria para viver é ter fé. Olha, irmãos, Deus tem falado muito grandemente em meu coração sobre o véu da incredulidade que muitas vezes ainda não foi rompido em nosso coração. Muitas coisas nós não recebemos, muitas coisas nós não vivemos e não vencemos, porque ainda não rasgamos o véu da incredulidade em nossos corações. Tudo que nós pedimos a Deus precisa de fé. Assim como tenho que pedir sabedoria, posso também pedir a Deus que Ele me dê fé. A sabedoria era a forma de conhecimento mais apreciada entre os hebreus. Nós temos os livros de Provérbios, de Eclesiastes, de Jó, a sabedoria. Nós temos ali muitas coisas importantes que nos dizem como nós podemos viver a nossa vida cristã. Não temos os dois últimos, muitas vezes, o livro de Jó e de Eclesiastes, né, como um livro de sabedoria. Eram tidos, né, muitas vezes esses livros que contêm, né, princípios divinos para ajustar a nossa vida, é um prumo para a nossa vida. Mas quem quer pensar na vida de Jó, né? O que Jó passou para conhecer Deus verdadeiramente. Então, se nós queremos viver corretamente, uma das nossas grandes aspirações como homens e mulheres de Deus é buscar sabedoria. Mas buscar sabedoria com fé. A sabedoria é a coisa principal, diz Provérbios 4:7. Quem adquire a sabedoria, então escolhe a melhor coisa. Quem busca a sabedoria e quem adquire conhecimento. Então, vale a pena investir tudo. Tempo, oração, dedicação na aquisição da sabedoria. Esse sempre foi um dos alvos dos judeus do Velho Testamento, era ser sábio, ter o conhecimento correto a respeito de todas as coisas. Por isso, o povo judeu é um dos povos mais sábios e que tem maior conhecimento na terra, porque a inspiração deles é sempre buscar a sabedoria de Deus para viver.
Mas o que significa exatamente sabedoria? Como não confundir a sabedoria com a cultura? Então, esta é uma forma importante de nós entendermos. A maneira de uma pessoa se vestir, sua alimentação, a forma como ela fala, dentro do seu idioma, os seus hábitos, isso formam a sua cultura. Mas isso não quer dizer que seja sabedoria. Suas práticas, suas tradições. Isto não é sabedoria. Precisamos aprender a identificar, então, a sabedoria, né, que não é um produto do ensino escolar. Nem doutores, nem mestres que às vezes possuem bem bom senso, né? Muitas vezes eles não são sábios. A gente de bom nível acadêmico, mas que tem uma vida desastrada. Então, a partir de amanhã, nós vamos então conhecer, por meio do livro de Tiago, o que realmente significa ter sabedoria. Uma coisa nós já sabemos, que sabedoria é olhar a nossa vida do ponto de vista de Deus. Comece hoje mesmo. Senhor, me dê sabedoria. Mas lembre-se, peça com fé. Ore a Deus para que o véu da incredulidade seja rompido do nosso coração. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.